Fala, pessoal! Tranquilo, estamos aqui com o Chuchu, bora lá, bora aprender matemática mais uma vez. Veja só, hoje a gente vai estar falando de função, certo? Vamos aprender a identificar se é uma função, se não é, que tipo de função nós temos, tá? Vem para a tela comigo, vem. Olha só, o que é uma função, né? Bora lá. A função hoje, ela é baseada, tá? Ela está baseada dentro do diagrama. É o que nós chamamos de diagrama. É a representação gráfica dela, tá? É como se eu pegasse os números naturais, inteiros, racionais que nós aprendemos, tá? E identificássemos se ela é uma função, se ela não é. Vou dar um exemplo aqui, A e B. Vamos supor que se eu tenho 2, 3 e 4. Eu tenho 1, 5, 6 e 7. Lá, graficamente, alguns concursos, eles podem mostrar o gráfico para identificar se é uma função ou se não é, tá? Então, qual delas? Como é que eu vou identificar se é uma função ou se não é? Então, vamos lá então. Vou dar uma dica. Se aparecer os gráficos nesse formato de diagrama, você vai identificar da seguinte maneira, tá? Pela seta, pela flechazinha, certo? Se cada termo que nós temos o que nós chamamos de domínio. Domínio. E para cada domínio eu tenho um contradomínio. Quando eu faço a união delas, se eu identificar que é uma função, eu construo o que nós chamamos de imagem. Nós construímos a imagem dessa função. Então, veja, quando o domínio, ele pode ligar um número de cada vez. Então, olha só, posso ligar aqui no 1, posso ligar no 5, o 4 pode ligar no 6. Aqui pode sobrar, não tem problema. Se o domínio está ligando somente um termo em cada um, isso aqui, ela é uma função. Correto? Ela é uma função. Vou dar outro exemplo. No domínio, vou colocar aqui 3, 2 e 1. 5, 9 e 4. 5, 9 e 4. Tá? No domínio, um único número dele pode ligar, né, todos os números que estão no domínio, neste domínio e no contradomínio. Eu posso ligar um único número no contradomínio que vai ser uma função. Por exemplo, coloquei na fórmula o 1 deu 5, o 2 deu 5 e o 3 deu 5. É uma função. Tá? Eu determino a função de acordo com o diagrama. Isso que vocês viram lá no ensino médio, domínio, contradomínio, a função. E essa função, ela pode me dar um gráfico. Ela tem uma equação de primeiro grau, que eu coloco os valores para achar o par ordenado. E ele vai para o gráfico. E lá no gráfico eu consigo analisar se ele é uma função de primeiro grau, se ele é uma função de segundo grau, enfim. Tá ok? Quando que não é uma função? Quando lá no meu domínio, exemplo, o 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quando lá no meu domínio eu consigo ligar o 1 com 5, o 2 com 6, o 2 com 6, consigo ligar o 3 com 7, mas o 4 não tem. O 4 não tem ninguém para ligar. Quando isso acontece, ele não é uma função. Então, eu preciso ter um domínio e eu preciso encontrar um resultado. Por que isso, professor? Então, veja bem. Agora que vocês tiveram a ideia, olha o que vai acontecer. Vamos lá que agora o bicho pega, certo? Primeiro, função afim. É o que nós chamamos de função de primeiro grau, certo? A função de primeiro grau. Como é que eu identifico ela? Como é que eu tenho essa função afim? Então, veja, vou dar um exemplo aqui. Nós chamamos de f de x. F de x, certo? Igual a y.
quando você tem um f de x é igual a y. Esse f de x, ele é o que nós chamamos de domínio. A gente viu lá naquele gráfico. O y é o que nós chamamos de imagem. Então, vou dar um exemplo. Se eu tivesse uma equação assim, ó, exemplo aqui, ó, f de x igual a 2x mais 1. Tivesse uma equação e eu quisesse descobrir, tivesse o domínio de f de 0, quisesse descobrir o f de 0. Aonde houver x, eu vou substituir por 0. Então, fica 2 vezes 0 mais 1. Então, o f de 0 aqui, ele vai ser 2 vezes 0, 0, ficou 1. Ou seja, eu tenho como resultado um domínio e uma imagem. Nós chamamos isso de par ordenado. Aonde você tem o valor de x e você tem o valor de y. Quem é o valor de x? 0. Quem é o valor de y que você encontrou? 1. De acordo com a fórmula original. Nós chamamos de par ordenado. Eu quero descobrir o f de menos 2. Em cima dessa equação, vai ser 2 vezes menos 2 mais 1. Logo, o f de menos 2 ficaria mais com menos, dá menos. 2 vezes 2, 4 mais 1. O f de menos 2 ficaria, ó, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 4 menos 1 dá 3, o resultado é negativo. Então, o par ordenado aqui, valor de x menos 2, valor de y menos 3. Então, só aqui nós temos a função afim, funçãozinha de primeiro grau. Tá? E como é que ela vai aparecer na minha prova, professor? Tudo bem, até aí, como é que ela aparece na prova? Então, veja. Tem um gráfico e eu preciso identificar esse gráfico. Nós chamamos de plano cartesiano, certo? Você tem o valor de y, que está em pé, e você tem o valor de x, que está deitado. Nesse plano cartesiano, deixa eu emendar aqui, que fica melhor para você visualizar. É visualizado desse formato. Para cá são os números positivos, para cá são os números negativos. Quem fica aqui no centro é o 0. Então, para cá eu tenho 1, tenho 2, tenho 3, infinitamente. Para cá eu tenho menos 1, tenho menos 2, tenho menos 3, infinitamente. Acontece a mesma coisa na reta de y. Para cima positivo, para baixo negativo. Então, aqui fica 1, aqui fica o 2, aqui fica o 3 e vai subindo infinitamente. Aqui o menos 1, menos 2, menos 3, descendo infinitamente. Então, nós chamamos de plano cartesiano. A gente sempre liga em forma retangular. Por exemplo, nós descobrimos que o f de x, nós falamos ali, deu como exemplo, que o f de x era 2x mais 1, não foi? Se eu descobrisse aqui o f de 1, o f de 1 é 2 vezes 1 mais 1. A gente aprendeu a fazer o cálculo. O f de 1 vai ficar 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Lembrando que esse é o valor de x e esse é o valor de y. Nós montamos o par ordenado. Então, eu tenho que ligar x com y. Exemplo, 1, ligando, 1 vai ligar com 3 de y. E aqui forma o meu ponto cartesiano. Esse ponto cartesiano, tá? Deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho. Deixa eu fazer de outra cor. Então, olha só. Eu vou ligar 3 com 1. E aqui eu faço meu ponto cartesiano. Certo? Esse ponto cartesiano vai definir se a equação é de primeiro grau, se a equação é de segundo. Vamos fazer mais um ponto aqui para você ver, ó. f de 0, que a gente já tinha calculado. 2 vezes 0 mais 1. Logo, o f de 0, ele é igual a 1. Então, 0 está aqui de x e 1 de y. Então, ele está aqui. O pontinho é ele mesmo, ele anda em cima da linha. Vamos calcular aqui o f de menos 2, que a gente já havia calculado. O f de menos 2 é 2 vezes menos 2 mais 1. O f de menos 2 vai ser menos 4 mais 1, vai dar menos 3. Então, olha só, menos 2 de x está aqui embaixo,
Tá aqui, ó, menos 2 de x com menos 3 de y. Então, tá aqui o pontinho. E você vai reparar que quando a gente une todos os pontos, ele me dá um gráfico. Esse gráfico, nós chamamos ele uma função afim. O que cai na tua prova? Esse gráfico já está pronto, só que você precisa analisar os pontos. Nós chamamos isso de função, tá? Ela é uma função. A partir daqui, nós temos a função afim. Nós também temos o que nós chamamos de função quadrática, tá? Nós temos a que nós chamamos de função quadrática. Então, olha só. Nós temos o que nós chamamos de função quadrática. A função afim vai me dar retas. Agora, a função quadrática vai me dar uma concavidade. Então, toda vez que você olhar esse gráfico que faz uma concavidade para cima, tá? Deixa eu fazer bonitinho aqui. Toda vez que você tiver o gráfico, olha só, eixo de y, eixo de x. Toda vez que você for unindo os pontos de y com x e ele te der uma concavidade, nós temos aqui uma função quadrática. Ela tanto pode ser a concavidade para cima, como ela pode dar uma concavidade para baixo. Aí ela é crescente, e aqui ela é decrescente. Beleza, eu já sei disso. Só que quando a questão vem, ela quer que você calcule o topo da função. Ela quer que você identifique aonde está o topo da função aqui. Seja ela para baixo, seja ela para cima. Nós chamamos isto de x-vértice e y-vértice. Caramba, professor, agora eu não estou entendendo nada. Sim, lá no seu segundo grau, tá? O professor ensinou você a calcular o y-vértice e o x-vértice. Ele deu até uma formulazinha. Essa fórmula era qual? Era menos b sobre 2 vezes o a. E no y-vértice ele deu menos delta sobre 4a. Certo? A gente vai precisar disso? Algumas questões, não. Claro que não. A gente vai precisar disso, não. Mas eu preciso identificar. Lá na função de primeiro grau, o x é elevado a 1. Lá na função de quadrática, o f de x, ele vai estar elevado ao quadrado. Então, ele vai ficar assim, ó, f de x igual a 2x elevado a 2 mais 1. Repare que o índice 2 identifica que eu tenho uma função quadrática, uma função de segundo grau. Beleza? Com base nisso, só para você relembrar o que era uma função, olha o que nós vamos responder ali, ó. Veja só, me acompanha aqui. Olha só, bebê. Ih, professor, que loucura. Mas é simples, veja. Ele me dá uma fórmula aqui. Ele fala assim, ó, para os 6 primeiros meses de investimento, a evolução em milhares de reais de um investimento de 3.000 é expressa pela fórmula. Então, olha só, aí você vai observar que o m de x agora, a gente já achou lá os 6.000. Agora quem substituiu os 6 meses. Agora a gente vai descobrir o máximo que pode ser retirado. O valor máximo eu tenho que aplicar, descobrir o x-vértice aqui. Então eu tenho que organizar minha continha. Para fazer isso vai ficar menos 1/4 vezes x menos 4 ao quadrado mais 7. Esse produto notável aqui, x menos 4 elevado ao quadrado, que é aquele lá, quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Ok, esse valor aqui, ele vai me dar x ao quadrado menos 8x e mais 16. Tudo isso entre parênteses mais 7. O que você vai fazer? Você vai multiplicar por menos 1 agora, você está multiplicando. Então, fica menos o quarto vezes x, vai me dar menos x ao quadrado sobre 4. Menos com menos vai me dar mais 8 sobre 4 de x. Menos com mais vai me dar menos 16 sobre 4. Menos 16 sobre 4.
mais 7. Aí, olha só. Esse com esse dá para simplificar e esse com esse dá para simplificar. Então, fica menos x ao quadrado sobre 4 mais 2x menos 4 mais 7. Esses dois aqui ainda dá para calcular. Então, fica menos x ao quadrado sobre 4 mais 2x menos 4 com mais 7 vai me dar mais 3. Então, eu já tenho meu valor. Olha só que loucura. Você tem menos x ao quadrado sobre 4 mais 2x mais 3, que é o quadrado. Beleza. Aí, eu preciso calcular o que nós chamamos de x vértice. O x vértice é menos b sobre 2 vezes o a. E olha só que legal. Quem é o meu b? É o 2. Quando eu substituo no b, no a e no c, eu pego o número. Então, o b é o 2. Então, vai dar menos 2. Você substitui no lugar do b. O a, 2 vezes o a, é 1 menos 1 quarto. Menos 1 quarto. Aí, agora sim, vai ser, olha só, menos com mais vai dar menos 2 sobre mais com menos dá menos. Aí, esse 2 com esse 4 simplifica, fica 1 sobre 2. Simplifica, menos com menos vai dar mais. Divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. A gente já aprendeu isso. 2 vezes 2, 4. 4 sobre 1. 4 sobre 1 vai dar 4. E nós achamos um valor para x. X vai valer 4. Caramba, professor, que cálculo grande. A nível dessa questão é altíssimo. Nós achamos um m de 6, que dá 6.000. Agora achamos x igual a 4. Por quê? Porque é o máximo que ele poderia fazer. Por isso que ele deu o x vértice. Agora eu vou ter que... vou apagar aqui para vocês verem, tá? Esse cálculo já fez, tirou o print, não foi? Agora apaga-se esse cálculo. Olha só, apaga esse cálculo que ele fez do x vértice. Nós já achamos um valor para x, um possível valor para x. Esse valor para x é fácil agora. Já sei que o x vale 4. Já sei que esse x vale 4. Como é que eu vou substituir? Mesma coisa que a gente substituiu o 6. Nós temos que substituir agora o x de 4 que a gente achou. Então, vai ser m de 4, vai ser menos 1 quarto, menos 1 quarto. Aí, eu vou substituir aqui. 4 menos 4 elevado ao quadrado mais 7. Repare. O m de 4 aqui vai ser igual a menos 1 quarto. Aí, 4 menos 4 dá 0. 0 ao quadrado dá 0. Então, vai ser vezes 0 mais 7. Menos 1 vezes 0 dá 0. 0 dividido para 4 vai dar 0. Então, isso aqui não nos interessa. Então, eu já sei que o m de 4 ele vale 7. E como a gente está falando dos milhares, a gente fala de 7.000. Aí sim dá para finalizar a conta agora. Caramba, professor, que conta grande. Exatamente. Nível hard. Nós achamos o m de 6, que foi 6.000, né? E ele quer saber ali quanto que ele iria, poderia se retirar para não perder tanto nesses meses que ele investiu. Então, eu vou pegar 7.000 menos 6.000, que vai me dar 1.000. Alternativa letra A. Bom, pessoal, vamos lá. Fé, força e foco que vai dar certo, beleza? Um abraço para vocês, até a nossa próxima aula. Vou mais não.